Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez nesta boa oportunidade que o Senhor nos dá. E desta vez queremos ler um texto da palavra do Senhor, um texto riquíssimo, que está em Hebreus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Perdão, ao versículo número 3, que diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação esta que fora anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração, à nossa vida. Que ela seja refrigério, remédio, exortação, que ela traga quebrantamento, reflexão para a vida de cada um de nós. E este é, claro, o propósito da palavra do Senhor, revelação de Deus a nós, seus servos. Queridos, esse texto, por diversas vezes eu tenho meditado nele, tenho refletido nele, e logo na sua primeira abordagem, na sua primeira fala, na sua primeira escrita, neste capítulo 2, neste versículo 1, diz: convém-nos atentar com mais diligência, com mais rapidez, contém estarmos atentos, com diligência, com urgência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A gente sabe, queridos, que por conta de N situações que nós vivemos, preocupações, ocupações, ansiedades, as coisas acontecendo de repente como nós não esperávamos que acontecesse, enfim, tantas as coisas, elas acabam contribuindo para que a gente não se atente ou para que a gente vá de forma muito vagarosa aquelas orientações que a palavra de Deus dá. Ademais, acredito que muita gente, muitos crentes acabam, por conta da morosidade, acabam entrando em uma indiferença, muitos até apostatam da fé, muitos até ignoram coisas absolutas da palavra de Deus e acabam se sucumbindo, acabam até mesmo desistindo da fé. Por isto o autor aos Hebreus ele diz: portanto convém atentar com mais diligência. Deus tem pressa e nós precisamos também nos apressar com respeito às coisas que nós já temos ouvido, com respeito às coisas que nós temos aprendido do Senhor, para que em tempo algum nós nos desviemos, para que não nos desviemos das coisas do Senhor. Já temos refletido, à luz também desse texto da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, um texto extraordinário também, o capítulo 10, versículo 36, quando diz que nós necessitamos de paciência para observar e para alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. E o texto prossegue no versículo 37, que no 38, que o justo ele viverá da fé, sabendo que falta muito pouco tempo, conforme o versículo 37, para a volta do Senhor. Então nós precisamos viver da fé. E diz o texto: e se ele, aquele que se diz servo, recuar, então, diz a palavra do Senhor, a minha alma não terá mais prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, e sim,
nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, queridos, diante da realidade que nós, como servos do Senhor, vivemos, pela identidade que nós temos, que é a identidade de cristão, de servo do Senhor, nós não podemos de forma nenhuma nos desviarmos das coisas que nós já temos aprendido do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de vivenciar o impacto que a graça salvadora do Senhor fez para com a nossa vida. Por isso precisamos enaltecer a graça de Deus e viver em fé, e viver atento às coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Né? Aí o texto, voltando ao texto inicial, no capítulo 2, porque se a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, isto em se tratando quando Deus mandava alguns dos seus anjos para dar alguma notícia, para revelar a alguém os desígnios do Senhor, e mesmo assim, quando não obedeciam, então houve aí a justa retribuição, né, para aqueles que desobedeceram. Então o texto diz, porque se a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, se aqueles que ouviram de Deus, através dos seus emissários, que precisariam agir da forma correta, de acordo com a vontade do Senhor, não agiram, então receberão a justa retribuição. Não que Deus assim os castigue, mas as consequências do próprio erro ou das próprias escolhas que cada um faz. Aí diz o versículo 3, que nós também lemos. Então, se tal coisa acontece em serem retribuídos aqueles que desobedecem, como nós escaparemos se não estivermos atentos a uma tão grande salvação? Então analisem comigo, queridos, como nós escaparemos de quê? Da perdição eterna, da punição, das trevas. Porque se somos servos do Senhor, vamos andar diligentemente. Se somos servos do Senhor, nós vamos obedecer à palavra de Deus vivendo em fé e não recuando. E o Senhor continuará tendo prazer na nossa vida, porque nós somos servos dele e estamos andando de acordo com a vontade dele. Mas como nós escaparemos, queridos, se nós negligenciarmos esta tão grande salvação? Essa salvação tremenda, extraordinária, que primeiro ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus e depois foi confirmada pelos que creram, pelos que estiveram com Jesus, pelos que foram impactados pelo poder do Senhor. Hoje, através do Espírito Santo, nós outros que pregamos, que anunciamos a palavra do Senhor, nós também a temos confirmado pela ação do poder do Senhor na nossa vida. Então, queridos, reflita como escaparemos se nós não estivermos atentos. Como escaparemos se nós estivermos negligenciando essa salvação tremenda, maravilhosa, extraordinária que o Senhor dá para nós? Como escaparemos do inferno se nós não estivermos atentos? Se nós não estivermos ligados com o Senhor? Se nós de fato não formos ou não tivermos sido convencidos pelo Espírito Santo do Senhor? Então, eu compartilho isto com os irmãos para que nós possamos de fato e de verdade estarmos atentos. Essa salvação do Senhor, irmãos, custou o preço de sangue. Quando Jesus ele se entregou, ele se fez sacrifício por nós. Não foi algo banal, não foi algo simplório que nos salvou, mas foi o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não entendamos esta salvação como algo fútil, como algo sensível, como algo melindroso, como algo não substancial. A salvação de Deus, queridos, é eterna, é plena, é extraordinária.
e ela foi dada e é compartilhada a todos os que creem, a todos os que entregaram as suas vidas para o Senhor. Mas, para que fique caracterizado que de fato eu sou servo do Senhor, convertido pelo Senhor, queridos, eu preciso, notem isso, eu preciso permanecer no amor do Senhor, para que fique caracterizado que eu não vou recuar em momento algum, porque eu estou vivendo da fé, porque a graça já me alcançou. Se a graça ainda não nos alcançou, a gente vai viver, queridos, tendo fé como algo otimista, mas não como algo tremendo, verdadeiro, sobrenatural, que é aquilo que eu não vejo com os olhos físicos, mas existe, ou Deus traz à existência, porque Deus é tremendo, Deus é Deus. Então, meus queridos, nos atentemos, estejamos atentos para esta tão grande salvação, porque senão muitos que estão brincando com a graça de Deus irão ser surpreendidos naquele grande dia. E ao invés de ouvirem, vinde bendito de meu Pai, ouvirão, apartai-vos de mim. Então, queridos, observemos a palavra do Senhor. Não tenhamos a salvação do Senhor como algo frágil, como algo comum, como algo que não tem o valor, a essência que realmente é a graça do Senhor. Graça e misericórdia de Deus nos tem alcançado e nós somos privilegiados por isto. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos viver neste tempo de forma diligente, de forma prudente, sabendo que em momento algum devemos nos desviar das coisas que o Senhor preparou para nós. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Permaneça no amor do Senhor. Sede firme, sede inabalável, sede inconstante, sempre abundante na obra do Senhor. Seja, retificando, constante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que você faz para o Senhor não é vão. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, meus amados? Vamos orar e nesta oração nós vamos estar orando pela igreja, vamos estar orando pelas situações que temos enfrentado, pelos nossos irmãos, pela fidelidade dos nossos irmãos, pela saúde, para que Deus possa continuar entrando com a sua providência. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos e te louvamos de um modo maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Ó Deus querido, queremos nesta hora colocar a vida dos nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento nas tuas mãos. Ó Deus, cuida dos nossos irmãos que estão menos favorecidos. Seja, ó Deus, passando problemas de enfermidade, problemas, ó Deus, de necessidades, que o Senhor os ajude. Sempre nos lembramos, ó Deus, da nossa irmã Marisélia, do irmão Antônio, da sua família, Lília, esteja abençoando. Também, ó Deus, o nosso irmão Nazário, teu servo, o ajude, o abençoe. Seja, ó Deus, com a sua saúde, com a sua vida, com a sua família. Irmã Maria, ó Deus, também o irmão José, a irmã Maria Ramos, cuida, ó Deus, dos teus queridos. Nós te rogamos por estes amados. Nossa irmã Zenilda, ó Deus, que espera, ó Deus, a manifestação do Senhor na questão da sua cirurgia. Abençoe, ó Deus. Ó Deus, o irmão Selmo, a sua família que não estiveram bem por esses dias, também abençoe grandemente. Irmã Rosane, a irmã Gislene, ó Deus, abençoa, ó Deus, esses queridos do Senhor, ajude-os, ó Pai. Também queremos mais uma vez rogar ao Senhor pela família, ó Deus, da irmã Maiara, quando seu esposo perdeu, ó Deus, a sua irmã, sua ente querida. Deus, em nome de Jesus, conforta os corações. Ó Deus, em nome de Cristo, queremos pedir por aqueles que estão, ó Deus, necessitando de saúde. Mais uma vez te rogamos.
necessitando, ó Deus, da provisão, do pão, do alimento, do trabalho. Ó Deus, em nome de Cristo. E mais uma vez sabemos que o Senhor está no controle, ó Deus, de toda a situação. Mas nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor entre com a tua providência, com o teu favor sobre a vida dos teus. Livra o nosso país, livra o mundo, ó Deus, desta pandemia, e continua, ó Deus, nos livrando, nos abençoando, nos enchendo de graça, de esperança, nos enchendo do Senhor na nossa vida, de fé, de grandes expectativas da volta do Senhor, dos acontecimentos da Tua Palavra. Ó Deus, muito obrigado quando refletimos agora de que precisamos viver diligentemente, de que não podemos, ó Deus, de forma nenhuma banalizar esta tão grande salvação do Senhor. Dá que a vivemos, ó Deus, a vivamos de forma extraordinária, plena, em nome de Jesus e com muita gratidão no nosso coração pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado a Deus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Como é bom nós podermos estar aqui para engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos um dia, uma semana, a nossa existência, que seja toda na presença do Senhor. Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe e até o próximo encontro em nome de Cristo. Amém.